Bruna Lima. Pastor, poderia falar um pouco sobre a gravidade de usar cartomancia para saber o futuro e as consequências disso? A gravidade, todo tipo de, eh, de adivinhação é pecado. Lá no livro de Deuteronômio, vou abrir aqui para vocês lerem, Deuteronômio 18, 9. Diz bem assim: Deuteronômio 18, 9. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos. Que não exista entre vocês, que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou sua filha em sacrifício, que era comum, infelizmente, naquela época, que seja adivinho, aí vai ser o cartomante, prognosticador, que é o cara que também adivinha o futuro ou que prediz, né, o futuro, agoureiro, que faz feitiços para coisas darem certo ou errado, feiticeiro, que é o que comanda toda a parte da magia, encantador, é outro tipo de feitiço, agouro, feitiço, encantamento, tá tudo na área da magia, necromante, que é o que fica estudando os mortos, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos. E aí você vai falar, poxa, mas não, os mortos não voltam para falar. Por que na Bíblia fala que tem gente que consulta os mortos? Porque está falando sobre o costume dos povos. A gente começa falando assim, ó, não aprendam o costume abominável daqueles povos. Então, o costume dos povos era consultar os mortos. Esses povos não sabiam que quem eles estavam consultando são demônios se passando por entes queridos que morreram, ou por guerreiros antigos. Mas esse texto está falando sobre o costume dos povos. E o costume desses povos era consultar os mortos, chamados também de necromantes. Mas eles não sabiam que quem eles estavam consultando não eram os mortos, eram demônios se passando pelos mortos, tá? Então o texto continua dizendo assim: pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações, o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Sejam perfeitos com o Senhor, seu Deus, porque as nações dessa terra que vocês vão possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhos, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. Então, essa é a consequência. Quem fizer tal coisa vai ser expulso da presença de Deus. Então, quem vai ver cartomante, essas coisas, perdeu a salvação. Tem que se reconciliar com Deus imediatamente para caso não aconteça que caso você morra, acabe indo para o inferno. Porque você perdeu sua salvação indo consultar uma necromante. Eu tô na rua e aí vi lá uma casa de necromancia e entro. Não, é só por curiosidade. Quando você sair dessa casa, você perdeu a salvação. Eu vi uma cigana, deixei a cigana ler minha mão, você perdeu a salvação. Porque você consultou os prognosticadores, adivinhadores, agoureiros, feiticeiros, praticantes de magia. Então você não pode fazer isso, tá? Não pode de jeito nenhum.